Olá, boa noite. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Tom, sou da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá. Prazer estar essa noite com vocês. Primeiro, gostaria de agradecer a parceria com o Senac, agradecer a Tamires, que leve o nosso agradecimento a Dorothy, que não pôde estar hoje conosco. Agradecer todas as nossas convidadas, que vão dividir um pouco do olhar delas sobre a nossa temática, sobre suas perspectivas. Agradecer aos funcionários da Secretaria de Cultura e avisar vocês que não conhecem. Nós temos uma programação da Secretaria de Cultura que todo mês nós divulgamos nas nossas redes sociais, Cultura Guaratinguetá, tanto no Facebook, Instagram, YouTube. Então, para quem ouve aquela história, não tem o que fazer em Guará, avisa que está tendo programação. Sábado a gente tem agora um show em homenagem a Elza Soares, as cantoras de Guaratinguetá cantam Elza Soares. Na terça e na quarta-feira nós vamos ter um curso sobre o modernismo, né? A gente comemorou aí 100 anos da Semana de Arte Moderna, então a gente vai ter um curso na terça e na quarta-feira, totalmente gratuito. Quem quiser pode fazer a sua inscrição pelas nossas redes sociais. E não fiquem só com a informação para vocês. Ajude a divulgar para a família, para os amigos. Para a gente é muito importante fortalecer essa rede de cultura na cidade, porque quanto mais pessoas envolvidas, mais a gente consegue fazer atividades e trabalhar para fortalecer a cultura da nossa cidade. E é isso que nós queremos. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado às meninas e boa conversa para nós. Muito obrigada, Tom. Em nome do Senac, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês, nossos alunos, nossos colegas de trabalho, profissionais da Secretaria de Cultura, né, por esse convite, por fazer essa parceria conosco. Vou deixar a Tamires também, né, dar essa palavra de agradecimento antes de nós iniciarmos, então, a nossa roda de conversa. Tamires? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, alunos, alunas, os convidados da Secretaria da Cultura, o pessoal que está representando, né, a Secretaria da Cultura. Em nome do Senac, agradeço a todos, né, a efetivação dessa roda de conversa, que é um tema tão importante na sociedade atual que nós vivemos, né? E é o encerramento de uma semana muito especial aqui no Senac para os nossos alunos, em que a gente olhou para a mulher, né, de uma forma mais carinhosa pelo mês de março. Então, acho que encerrar essa semana de Movimenta, Vive esse Movimento, né, que foi o tema do nosso evento, com essa roda de conversa, é muito gratificante. Eu espero que todos aproveitem esse momento para a gente refletir, né, sobre o nosso papel e o papel do outro na sociedade. Obrigada, pessoal, pela participação. Boa roda para todos. Obrigada, Tamires. Então, como a nossa coordenadora pedagógica disse, nós tivemos uma programação aí ao longo do mês de março, estamos tendo, né, vocês andando pela unidade podem ver, em relação ao Dia Internacional da Mulher. E é super importante que nós tenhamos esse espaço para falar do Dia Internacional da Mulher não como um dia apenas de homenagem, né? Muitas vezes a gente confunde o Dia Internacional da Mulher como se fosse um dia como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, em que a gente oferece rosas, né, bombons, presentes, quando na verdade é uma data dedicada à luta e às conquistas das mulheres na sociedade e quão duro e quão difícil foram essas conquistas. Então, essa programação toda tem a ver com isso, né? E hoje, de forma especial, nós vamos conversar sobre o machismo estrutural do ponto de vista das mulheres, né? Então, temos aqui 3 mulheres. Eu vou deixar que elas se apresentem para a gente, falar um pouco da experiência delas, né? Da parte acadêmica delas, para que vocês conheçam e a gente possa, em seguida, então, começar a nossa conversa. Lembrando, então, que o nosso evento trata-se de uma roda de conversa, ele não é uma palestra.
Então, vocês depois podem se sentir à vontade para intervir, fazer perguntas, trazerem outras contribuições que nos ajudem nessa reflexão tão importante. Então, eu vou pedir para as nossas colegas, nossas convidadas se apresentarem e falarem um pouquinho de vocês. Olá, boa noite. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. É maravilhoso estar aqui em torno de mulheres tão incríveis e de pessoas tão incríveis. E eu fico muito feliz também de ter muitos homens na plateia. Como a Dani disse, o mês de março, 8 de março, é um dia de luta, da luta histórica das mulheres pela equidade de gênero, mas essa luta, embora seja protagonizada pelas mulheres, é uma luta de todo mundo. Então, eu fico muito feliz de ver homens também que são aliados fundamentais dessa luta. Eu sou a Natália, eu sou aqui de Guará, acho que eu conheço alguns de vocês, ou enfim, já de vista pelo menos. Sou formada em Relações Internacionais, fiz um mestrado em Desenvolvimento e em Políticas Públicas, e eu trabalhei sempre no terceiro setor, trabalhei muito tempo no Sertão, no Nordeste, enfim, e com ONGs, enfim, de variadas temáticas. Eu também trabalhei um tempo nas Nações Unidas e nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado especificamente com o tema de gênero, mas no setor privado, né? Um pouco circunscrito nessa questão do papel do setor privado para a equidade de gênero. E é um prazer estar aqui, muito prazer. Olá a todas, todos e todes, boa noite. Meu nome é Denise Pimenta, Pimenta é o nome do meu pai. Eu não sabia até então que o nome do meio da minha mãe, Moraes, ia se tornar tão importante para mim. Mas como eu sou uma acadêmica, na hora que eu pus isso aqui no meu currículo nacional e internacional, para eu trocar todas as coisas que eu publiquei, ia dar muito trabalho. Imagine vocês para mulheres e homens trans, né, que não se reconhecem naquele nome que a gente chama nome de batismo, né, como se só existisse um tipo de crença, né, mas o nome do registro civil. Lembrando que ainda tem 3 milhões de pessoas no Brasil sem registro civil, a maioria delas homens negros periféricos que moram na rua, né? Então, assim, tudo isso é uma construção, né? Tudo que a gente meu nome, Pimenta, vem de um casamento dos meus pais, onde meu pai sempre foi muito machista. Então, assim, toda essa construção do que a gente né, e do que a gente faz no nosso coletivo, me faz também. Então, eu sou uma mulher cis, né, eu me identifico com o meu sexo biológico ao nascer, né, branca, estou usando máscara porque eu trabalho na Fiocruz e acho que o vírus não sabe que o Dória liberou o protocolo, apesar da gente precisar ultrapassar essa fronteira. No meu doutorado eu estudei a narrativa das mulheres sobre o ebola na Serra Leoa. Então eu vi uma epidemia acabando, mas que não acaba. E muito do que eu penso e sou uma mulher feminista, que estudei cuidado, que estudei mulheres, mães, avós, cuidadoras, enfermeiras de comunidades sem água, tratadas, sem luz, me fazem entender que o cuidado feito por homens ou por mulheres, ele é feminino, né? Então a gente tem o lugar do feminino na sociedade, que é este lugar sempre da opressão, sempre tido como menor. Então é esse lugar do cuidado, quem cuida, né? Quem cuida. Então eu vou falar hoje especificamente, todas as minhas respostas vão partir da questão financeira, da economia, e quem sustenta essa economia são as mulheres. E depois eu vou dizer por que eu vejo assim. Inclusive, quem deixou muito menos gente morrer nessa pandemia no Brasil foram as mulheres. Tanto as enfermeiras, as auxiliares, como as mães, as avós que falaram, leva máscara,
Não sai de casa, não vai para a aula não. E muitas delas perderam os empregos, nós sabemos disso, né? Então é um pouco para falar disso, não é para deixar ninguém triste, mas eu acho que quando a gente toma consciência do que vivemos, é o primeiro passo para todas e todos aqui, né, darmos o passo seguinte. Aqui está funcionando. Pessoal, vou me apresentar então, de que lugar eu falo, né, aqui nessa mesa. Então eu falo no lugar de filha, de uma filha que foi criada por mulheres, né, eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe, então eu não tive uma figura paterna em nenhum momento da minha infância, da minha adolescente. Eu falo no lugar de namorada, né, que me relaciono com um homem hétero, branco, loiro, tudo que a sociedade coloca lá, e que o tempo todo eu fico me questionando, peraí, isso aqui que ele está falando não está legal. Eu falo no lugar de irmã e de uma jovem mulher no mercado de trabalho, em que, se a gente for olhar, a predominância são dos homens. E falo no lugar de estudante também, pensando no contexto que eu vivencio diariamente na universidade. A minha formação é em educação especial, né, que eu sempre trabalhei em inclusão de pessoas com deficiência, especificamente. Eu tenho, desde 2011, atuado com formação de professores, com foco na perspectiva inclusiva e de trabalho por projetos. Fiz um mestrado em educação escolar e agora estou concluindo meu doutorado em educação, se Deus quiser, no final desse ano. Então é deste lugar que eu falo aqui com vocês hoje, tá? Muito obrigada pela apresentação, meninas. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Daniele, sou docente aqui no SENAC de Guaratinguetá, na área de gestão e negócios e desenvolvimento social. A minha formação é em psicologia, sou pós-graduada em psicologia clínica na abordagem fenomenológico-existencial e também sou especialista em gestão de pessoas. E hoje eu estou aqui no lugar de curiosa. Eu estou no lugar aqui de ouvir, né, a fala das minhas colegas de mesa e também curiosa para saber sobre vocês, ouvir a participação de vocês a respeito desse tema tão importante. E aí, já para a gente começar a nossa conversa, eu acho importante a gente entender um pouco a importância da gente falar sobre o machismo estrutural. Mas para a gente falar dessa importância, a gente precisa entender o que é o machismo e o que é o machismo estrutural. Por que esse termo, essa palavra, causa incômodo, desconforto, né? Principalmente nos homens, né? Mas também nas mulheres? Então, eu gostaria que as nossas convidadas ajudassem a gente a definir, esclarecer um pouquinho o que é esse fenômeno, o que é o machismo. Bom, só um comentário antes. Eu acho que, obviamente, que a gente vai falar de conceitos aqui, mas cada um tem uma vivência. Então, por favor, guardem as suas perguntas, comentários, porque realmente a gente quer escutar a vivência de vocês sobre esses temas, né? Eles não são temas meramente acadêmicos, são temas de vida. Todo mundo vivencia o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a opinião de vocês é muito importante para a gente construir coletivamente, né, o entendimento. A gente falou muito de machismo estrutural, o que é machismo estrutural. Na minha percepção, todo machismo é estrutural. Assim, o machismo, ele nada mais é do que a manifestação, por omissão ou por ação, uma manifestação do sistema, de um sistema. E qual é esse sistema? Esse sistema é o patriarcado. E por que a gente chama o patriarcado de sistema? Porque ele basicamente é indivíduos e estruturas de poder se retroalimentando. Então, comportamentos machistas retroalimentam estruturas de poder que, por sua vez, retroalimentam comportamentos e assim a gente fica nessa roda que não termina mais. Então, se a gente quer terminar o patriarcado, se a gente quer romper com o patriarcado, a gente precisa necessariamente agir no indivíduo, no comportamental e também na estrutura da sociedade, né? Então, o machismo, ele é uma manifestação de um sistema que hierarquiza os gêneros, que subjuga o gênero feminino
e coloca o gênero masculino, o masculino como superior, né? Então eu diria que isso é um pouco... E aí só um outro comentário que eu acho super importante, que dentro desse sistema a gente tem o que a gente chama também de machismo institucional, né? O que isso significa? Que instituições que operam nesse sistema, então estou falando de leis, de instituições de ensino, de igrejas, enfim, que de alguma maneira perpetuam esse machismo, né? Então a gente tem instituições que de alguma maneira estão ali alimentando esse processo. Então seria um pouco o meu comentário. Gente, obrigada. Tá, né? Vou pedir desculpa, isso aí é o meu celular, que eu desliguei tudo, mas isso aí com certeza é um alarme. Então daqui a pouco eu vou lá desligar, tá? Que vergonha, mas... Ela desligando. Natália viu eu desligando, então é isso. E ela ainda falou, toda vez que eu tô numa mesa, ele toca. E assim, eu nem tenho som no meu celular, sabe? Eu penso que sempre quando a gente fala de questões de gênero, as pessoas associam, tanto na academia ou fora dela, questões de mulher, coisa de mulher. Quando a gente fala questões de raça, há questões de negras e negros, etnia, indígena. Só que todas essas questões são relacionais. Eu sou branca no Brasil em relação a pessoas negras e indígenas, né? Eu sou do gênero feminino, cis, em relação a homens héteros e vários outros gêneros, mulheres, travestis. Então, é muito interessante, sim, termos homens. Por quê? Não é que o homem, quando ele vem assistir, seja ele trans ou cis, quando ele vem assistir, ele não está fazendo nenhum favor à sociedade, ele só está entendendo como as relações se dão, né? Então, assim, quando uma branca como eu vou pensar sobre raça, eu não estou fazendo favor nenhum a não ser me situando no país onde eu estou e no que acontece, no contexto, né? Então, eu acho que a gente tem que partir daí. O que isso tem a ver com racismo? Tudo. Porque não dá, o que isso tem a ver com machismo? Tudo. Porque não dá para falar de machismo sem falar de sexismo, sem falar de racismo, né? Então, se a gente for pensar qual que é a pessoa que é mais subjugada na sociedade brasileira e não brasileira, mulheres racializadas, no nosso contexto, mulheres negras. Então, o machismo está muito ligado a uma estrutura de poder e a uma estrutura de mercado, né? É muito interessante para a indústria, isso desde o tempo do Fordismo, que tenham pessoas que cuidem dos operários. Se vocês forem olhar na história do feminismo, mulheres antes sempre trabalharam na agricultura, nas indústrias. Só que para o Estado fica muito mais barato que mulheres estejam em casa fazendo comida. Imagina o Estado bancar isso tudo. Então é muito mais interessante isso. E como nós vamos manter esse monte de mulher em casa, sendo que elas são inteligentes, sendo que elas têm vários talentos, têm vários desejos? Através de um sistema de opressão. Através de um sistema de dizer que ela é menor, não deixar estudar, não deixar ter acesso. Então, eu queria só sugerir para vocês, né, a Silvia Federici, que é uma italiana, eu trouxe esse livro aqui, chama O Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. Ela tem uma questão interessante, que ela fala que a verdadeira revolução, ela não acredita que vai ser, apesar dela ser à esquerda, que vai ser marxista, comunista. Vai ser na hora que as mulheres entenderem que cuidar é um trabalho. Então, eu gostaria de ler para vocês rápidas passagens que ela fala. Compreender que a casa e o trabalho doméstico não são estranhos ao sistema fabril, mas sim a sua base. Para que tenha uma fábrica funcionando, precisa ter uma mãe, uma avó que cuide dos filhos. O Estado não quer pagar hospital, né? Então, precisa de alguém para cuidar. Precisa de alguém para trabalhar, não é em dupla jornada. É em jornada consistente e tripla.
E aí nós vamos chamar isso de quê? De amor. Porque o amor, não tem como você combater o amor, e nós vamos chamar isso de amor romântico, nós vamos chamar isso de amor maternal. Então sempre quando a mulher está cansada e diz, eu também me canso, eu também tenho desejos, mas né, é seu filho, é seu neto. Aí a Silvia Federici vai falar o seguinte pra gente: a principal preocupação era demonstrar as diferenças fundamentais entre tarefas domésticas e outros tipos de trabalho. Desmascarar o processo de naturalização que esse trabalho sofreu por causa de sua condição não remunerada. No momento que o Estado não paga as mulheres para ficar em casa, não tem um auxílio para a dona de casa, esse lugar fica naturalizado como amor, né? Então, o que aconteceu na Argentina foi extremamente importante, além da luta pela descriminalização do aborto, a luta para que o Estado, né, tenha um auxílio para essas mulheres que ficam em casa. O que também aconteceu na Noruega, que foi a greve das mulheres, né? As mulheres pararam de cozinhar, de limpar a casa, de tirar o lixo. Mais do que rapidamente, o Estado notou que se não tem essas pessoas fazendo isso dentro de casa, e que muitas vezes são violentadas e abusadas, inclusive psicologicamente, as indústrias não funcionam, a bolsa não funciona, nada funciona. Então, eu quis trazer isso pra gente, porque como o trabalho não é remunerado, e ele é romantizado, chamado de amor, e amor materno incondicional, engraçado que a gente não fala de amor paterno incondicional, né? E aí, na hora que a gente coloca a mulher nesse lugar, primeiro, a gente coloca ela como santa. E santa não pode abandonar filho. Santa não pode desejar outras veredas, né? Então, a santa, quando nasce um filho ou quando adota um filho, ela vai para o lugar do cuidado. Então, é só para a gente focar o que é esse machismo estrutural, o que ele sustenta. Né, do que nós estamos falando quando falamos desse machismo estrutural e que não pode ser desacoplado do quê? Do racismo, da questão da classe social. Lembrar do que Angela Davis fala: quando uma mulher negra se movimenta, ela está na base da pirâmide social. Toda a pirâmide social se movimenta. Vocês acham realmente que quem está lá no topo, homens brancos, heterossexuais, querem mesmo sair do topo? Enquanto mulheres negras estão estudando, estão se movimentando, não estão ficando só em casa, né? Acho que eles não estão muito interessados nisso. Obrigada, Tamires. Eu vou dar exemplos sobre o machismo estrutural que eu já vivenciei para tentar falar para vocês a minha percepção. Quando eu participo de um processo seletivo em uma fábrica que tem um monte de homem e eu tenho uma devolutiva de que eu sou muito delicada para aquele cargo, porque eu vou estar lidando com muitos homens, eu estou vendo o machismo estrutural aí. Me faz refletir muito sobre a turma de logística, tá aqui, né? O cartaz que vocês fizeram aí, que a gente colocou, né? Como que pesada só se for... Frágil só se for a carga. Exatamente. Então, esse é o exemplo que eu tenho aí para tentar explicar esse conceito. Isso, eu ia aproveitar agora para fazer essa pergunta mesmo, né? Tanto para as nossas convidadas, mas também, se alguém quiser se manifestar, a respeito de como que esse machismo se manifesta no nosso dia a dia, no cotidiano. Então, nós já tivemos algumas falas aqui super importantes das nossas convidadas, mas eu gostaria de ouvir outros exemplos de vocês, e até do público, se vocês conseguem enxergar como esse exemplo que a Tamires falou. A turma de RH também trabalhou, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre essa temática. O lugar da mulher no mercado de trabalho, como isso vem avançando, como as mulheres vêm estudando mais, se qualificando, e ainda assim não são maioria no mercado de trabalho. E, como, por exemplo, quando vão participar de um processo também, uma outra questão perguntam se ela é casada, se ela tem filhos, se ela planeja ter filhos, e isso se torna um critério para contratação ou não. É um tipo de pergunta que não interfere no processo seletivo, se o candidato for
um homem, né, uma pessoa do sexo masculino. Mas em outras situações, além do próprio trabalho, na família, no trânsito, na sociedade, onde mais a gente vê esse machismo se manifestando? Vocês conseguem dizer para nós? Vera, por favor. Boa noite. Eu vejo muito claramente quando a gente está assim com uma turma, né, de amigos, e aí tem vários casais, e aí um fala, essa aqui é minha mulher. E a gente escuta a voz da mulher. E fica no mínimo estranho naquele grupo, esse aqui é meu homem. E a gente aceita naturalmente, essa aqui é minha mulher. Muitas pessoas falam, essa aqui é minha esposa, essa é minha namorada, essa é minha. Mas eu vejo assim que é uma normosa, assim, tá certo, falar essa é minha mulher. Como uma questão de propriedade, de posse, porque isso já foi posse. Eu não sei se vocês conhecem, né, a questão histórica, até posso pedir para as nossas colegas complementarem, mas há pouco tempo atrás, no século passado, a mulher era propriedade de um homem. Ela, para ter ações dentro da sociedade, como estudar ou trabalhar, por exemplo, ela precisava de autorização ou do pai e, depois que ela se casasse, do marido. Não era uma coisa que ela poderia fazer por vontade própria. Então, por isso, os homens tinham mulheres, possuíam. Era minha mulher e faria aquilo que eu queria, né? Ou minha filha, né? Acho que até pouco tempo atrás a mulher precisava da autorização do esposo para fazer uma cirurgia de laqueadura. Não sei se isso... Exatamente. Pois é, não é um passado tão recente assim. Desculpa, seu nome? Uma coisa que a Vera disse é sobre essa questão também da gente naturalizar, né? Eu acho que basta a gente respirar para a gente reproduzir o machismo. Todos nós nascemos num contexto machista, então todos nós somos em algum grau machista porque a gente replica isso, né? A gente não costuma dizer que o oprimido é machista, né? A mulher não é machista, a mulher reproduz o machismo porque a gente foi socializado assim, a gente conheceu o mundo dessa forma. Eu conheci o mundo vendo a minha mãe na cozinha e o meu pai dormindo no sofá no sábado à tarde, no domingo à tarde, né? Eu conheci o mundo assim. Então é natural que eu espere que a minha expectativa em relação às pessoas ao meu redor seja assim. São tantas, né, do cotidiano, né? Eu estou na área acadêmica, em números. Quando eu fui para a Serra Leoa, a primeira coisa que me perguntavam era, nossa, você é mulher branca lá? Nunca ouvi ninguém perguntando para os meus amigos antropólogos, que inclusive estudam guerra, sobre isso. Meus pais são separados, meu pai é médico e são do interior de Minas. Quando a minha mãe decidiu separar, a cidade inteira, eu lembro disso, a chamava de puta. Porque quem abandona um médico? Quem faz isso? Um médico branco do interior. E aí, depois de um tempo, a minha mãe foi a primeira, não estou dizendo que não existiam separações, né? No cotidiano, separações sim, mas minha mãe foi a primeira da cidade a assinar uma separação. E com o tempo, algumas mulheres que estavam cansadas dos maridos abusivos, falaram, eu vou dar uma de Raquel, hein? Então a minha mãe virou uma ameaça para alguns homens, né? Isso marcou a minha vida. E uma outra coisa é que quando eu estava na Serra Leoa, a gente estava acompanhando a minha supervisora no interior da Serra Leoa, e uma mulher que vivia numa comunidade muito pequena, né, ela pediu para mudar o nome do certificado dela. Ela não queria mais que o certificado tivesse o nome do marido. Não que ela ia separar, não era isso. Ela queria que aquele workshop, aquele curso, fosse dela. O nome era dela. Ela que fez. E aquilo me marcou muito. E aí, para finalizar, para casar com a Tamires, uma das coisas dos estereótipos, né?
Esse é até bem engraçado, porque o machismo, assim como o racismo, ele também pode ser de entretenimento, né? A gente fala, era só uma brincadeira, né? E isso causa mortes, abusos. Durante muito tempo eu comi carne, sempre gostei muito de feijoada. O meu marido, ele não come carne há muitos anos. E eu pedi uma feijoada, uma caipirinha, e eu não lembro o que mais. Meu marido pediu um peixe e um suco de laranja. Em nenhum momento o garçom, homem, branco, perguntou o que era para cada um. Ele pressupôs que a mulher come o peixe, leve e toma o suco. Na mesma hora eu falei com ele, não senhor, por favor, troca. Isso é jocoso, mas isso diz muito do que se espera. E a conta, né? Aí sempre quando eu vou pagar, eu falo, eu estou sustentando esse homem, entendeu? Porque pressupõe-se isso, e isso da comida me marcou muito. Por que eu não posso beber a caipirinha e eu não posso comer a feijoada com orelha de porco? Né? São os estereótipos criados. Meu marido jamais comeria uma orelha de porco porque ele não come carne há muitos anos. Né? Eu ia utilizar o exemplo do restaurante também. Quando vem a cerveja e o meu namorado pede uma coca, a cerveja sempre vai para ele e não para mim. Ou a conta, né? Que também sempre é do homem. Mas eu tenho outros exemplos. Quando eu escuto a minha prima adolescente de 15 anos dizendo que ela precisa encontrar um namorado que tenha muito dinheiro, porque ela quer ser dona de casa e sustentada. Eu vejo esse exemplo. Quando eu escuto o pai do meu afilhado de 6 anos dizendo para ele, homem não chora. Eu também vejo o machismo se manifestando. E tem um monte, né? Acho que a gente fica a noite inteira aqui falando, se for listar. Sim. Alguém tem mais algum exemplo? Boa noite. Boa noite. Eu sou aluno da Dani, de RH. Eu tenho 2 casos que foram muito marcantes no meu caso, onde eu notei que realmente era muito estrutural a questão do machismo, né? Uma coisa foi no Natal, todos os homens da minha família estavam lá do lado de fora, né? Inclusive eu me incluo nisso, bebendo cerveja e conversando, enquanto todas as mulheres estavam lá cozinhando. E às vezes elas tinham que largar do fogão da cozinha para ir ver as crianças que estavam brincando lá. E assim, em nenhum momento eu vi ninguém se disponibilizar da parte dos homens para ir lá dentro e falar, precisa de alguma ajuda, de algum auxílio aqui. E aí eu vi e percebi que se as mulheres da minha casa falassem, a gente não vai cozinhar no Natal, não teria Natal na minha casa. Porque nenhum dos homens ia saber fazer um arroz, fritar um ovo, fazer qualquer coisa que fosse ali dentro da minha casa. Outra questão também que acontece e eu percebi foi justamente um dia que a gente estava numa balada e eu estava com um casal de amigas minhas que são lésbicas e elas estavam lá e a minha amiga estava dançando e o cara chegou nela. E aí, quando ela falou que ela namorava, o cara veio pedir desculpa pra mim, que não tinha nada a ver com as duas, né? Ao invés de pedir desculpa pra ela mesmo por ter tentado ir e ficar com ela. Não, ele veio pedir desculpa pra mim, né? Pra que não causasse nenhum tipo de atrito com ele. Então foram 2 acontecimentos assim que eu percebi mesmo, que ficou muito claro na minha cabeça, onde, né, tem essas reproduções de machismo muito forte. Para a gente ver como é que também, onde estão as relações de respeito, né? Os homens tendem a respeitar outros homens muito mais do que as mulheres. Mas é que você mencionou essa questão do trabalho doméstico, eu tinha trazido um dado aqui, do IBGE de 2019. As mulheres trabalham exatamente o dobro, exatamente não, quase o dobro de horas semanais do que os homens. Então, as mulheres trabalham em média 21 horas por semana em trabalhos domésticos, em tarefas domésticas, enquanto os homens trabalham um pouco menos de 11 horas. Então, isso que gera, né? O que a gente, na economia feminista, a gente chama isso de pobreza de tempo. Então, as mulheres acabam elas acabam se sobrecarregando, saúde mental vai embora. As mulheres, elas têm menos tempo para se dedicar. Por exemplo, se eu tenho uma loja, se eu tenho um empreendimento, eu tenho menos tempo para me dedicar
ao meu empreendimento, eu tenho menos tempo para me dedicar à minha carreira, por exemplo, se o meu trabalho, às vezes eu preciso ficar um pouquinho até tarde, putz, não dá, vou ter que pegar a minha filha na escola. Então, assim, o homem já não tem esse problema. Então, o homem pode ficar até tarde, o homem pode pegar projetos maiores no trabalho dele, e com isso ele vai subindo na carreira. Então, a gente vê hoje a grande maioria dos cargos de liderança no Brasil sendo ocupados por homens. Eu trouxe aqui outro dado. De todos os cargos de diretores e diretoras no Brasil, só 27% são ocupados por mulheres. Mulheres em geral. Se a gente olhar para mulheres negras, menos de 5% dos cargos de diretoria hoje estão na mão de mulheres negras. Então, assim, os dados de gênero são terríveis. Se a gente bota o recorte racial, como a Denise falou, é pior ainda. Salários também, né? Outro caso, os homens tendem a ganhar 21% a mais do que as mulheres, exercendo a mesma função. Estou falando de 2 diretores, né? Um diretor e uma diretora. Se a gente coloca o recorte racial, esse número vai para 64%. Então, as mulheres negras ganham 64%. Eu fico até arrepiada porque é um absurdo. 64% a menos do que homens brancos. Então, é escrachada a situação que a gente vive. A gente precisa se apropriar disso e fazer alguma coisa coletivamente. Tem um exemplo que eu sempre utilizo. Eu sempre falo para os meus alunos. Se vocês não estão incomodados quando vocês olham para o ambiente que vocês estão e identificam poucos negros, algum problema tem. Eu lembro da minha primeira viagem para o Nordeste. Todos os atendentes das barraquinhas da praia eram negros. E na empresa que eu trabalhava, não tinha nenhum. E eu ficava me perguntando todo dia o que está acontecendo com isso que eu estou vendo. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso e se incomodar e falar sobre isso e tentar mudar o quanto antes essa perspectiva que o mundo nos oferece. Muito bem. Para continuar nossa conversa, a gente sabe que os componentes geográficos, históricos, culturais, principalmente, influenciam, né, no comportamento dos indivíduos. Então, existe uma diferença entre ser homem e ser mulher em Guaratinguetá, talvez, na capital de São Paulo, ou talvez na Índia, na China, em outros lugares. A gente sabe também que temos diversas gerações convivendo, né? A gente fala em gerações baby boomer, X, Y, Z, alfa. São pessoas que nasceram em décadas, em momentos históricos diferentes, que trazem aí visões diferentes de mundo. E a gente vê também essas questões regionais, né, do Brasil. Eu queria que vocês contassem, relatassem um pouco para a gente, se vocês notam uma diferença na intensidade com que esse machismo se manifesta em algum desses cenários, sabe? Se na experiência de vocês em outros países da América Latina, em São Paulo, no Nordeste, em relação à classe social, entre os mais pobres, entre os economicamente favorecidos, se vocês conseguem perceber esse machismo com maior ou menor intensidade nesses grupos, né, nessas situações. Eu posso falar um pouco da América Latina, que foi onde eu tenho trabalhado nos últimos anos. Eu acho que uma coisa é constante, que é essa divisão sexual do trabalho. Ela dificilmente varia, ela pode, em algum grau, variar, mas ela é uma coisa que a gente encontra constantemente em qualquer circunstância. Mas eu acho que a América Latina ela tem várias nuances, né? Tem a questão da interseccionalidade, nessa questão da diversidade étnico-racial, eu acho que isso varia muito. Então, obviamente, que aqui no Brasil a gente tem a questão dos afro-brasileiros, né, muito mais no radar, eles são mais de 55% da nossa população, então, questão de gênero e raça está completamente imbricada. Se você vai para a América Andina, isso já tem uma conotação um pouco mais voltada para a população indígena, tem uma questão cultural muito forte, então isso vai variando de região para região. Mas eu fico muito, enfim, interessada em conhecer, por exemplo, como dinâmicas da América Central, por exemplo, que é extremamente conservadora, a cultura da América Central é bastante conservadora, é muito arraigada no cristianismo, então tem a questão da família muito forte, muito mais do que outros contextos,
Não sei se vocês ficaram sabendo de uns anos atrás da questão da legislação do direito reprodutivo, né? Tem alguns países na América Central, como Guatemala, Honduras, El Salvador, que nenhum tipo de aborto é permitido, nem quando a mãe tem risco de vida, nem no caso de estupro, é absolutamente proibido. E o caso de El Salvador, que é estarrecedor, mesmo se você sofra um aborto espontâneo, você pode ir presa, porque você tem que provar que foi espontâneo. Então, tem mulheres encarceradas em Salvador, assim, condenadas a 30, 40 anos de prisão, por terem sofrido um aborto espontâneo, né? Então, assim, realmente, você vê, a legislação muitas vezes acompanha a mobilização. E em contraposição, a gente tem aqui o Cone Sul, Argentina, Uruguai, enfim, onde a legislação, como a Denise comentou faz pouco, é bastante avançada. Recentemente houve vários ganhos em termos de inclusão do trabalho reprodutivo no sistema previdenciário. Então, as mulheres hoje elas podem, mesmo não tendo contribuído ao longo da vida, elas podem receber uma aposentadoria pelo trabalho de cuidado. No Uruguai, se não me engano, para cada filho você tem um adicional na sua aposentadoria, porque o Estado considera aquilo como trabalho. Você tem a questão do direito reprodutivo também. E eu acho que uma coisa que, assim, que as argentinas e as uruguaias estão dando um banho na gente é na questão também da mobilização, da organização das mulheres. Então, você vai na Argentina, é cheio de coletivo feminista, elas se organizam em assembleias, elas se reúnem para pensar pautas coletivas, pressionam, se mobilizam nas ruas, enfim. Então, a questão da mobilização também das mulheres e também dos homens em relação a essas pautas coletivas é muito forte, algo que a gente podia aprender muito com as irmãs. Eu, como antropóloga, eu penso assim, que a gente não pode patologizar as culturas, que é tornar algumas culturas doentes, dizer que algumas culturas são mais machistas ou não, e eu vou explicar por quê. Para eu dizer que alguma cultura é mais machista que a outra, eu tenho que pensar sobre o meu feminismo. E aí eu vou dizer para vocês, o aborto na França, ele foi o primeiro a ser legalizado, em 1974, foi um marco mundial. Enquanto na França os parlamentares estavam discutindo sobre o aborto, se era bom para a França ou não, porque já existia uma queda na natalidade muito grande. Então tinha uma preocupação muito grande com isso. Enquanto os parlamentares estavam travando, as únicas 3 mulheres do parlamento, já tinha uma mobilização muito grande, eles faziam, numa das colônias dele, testes com mulheres negras com aborto. Então, dizer se todos os lugares são machistas, todos. E eu não vou patologizar a África ou qualquer outro lugar dizendo que é mais machista. Por quê? Para a França ter o feminismo liberal, branco, ela precisou testar o anticoncepcional em mulheres negras de suas colônias, várias mulheres morrerem, para testar vacinas. Como a gente viu na pandemia de Covid-19, médicos franceses falando, vamos testar na África. Tem alguns países aí. Então, o que eu questiono para a gente é, qual é o meu feminismo? O meu feminismo não é liberal, mas o feminismo que mais cresce no mundo é o liberal, né? E é esse feminismo que eu estou muito bem. Se no lugar que eu estou e me respeitam e eu tenho trabalho, tá tudo bem. Eu não entendo que para eu estar aqui hoje, tem mulheres negras indígenas limpando para mim. Então eu acho que a gente tem que pensar o feminismo também, a importância disso, porque isso me impressiona muito
mulher negra que chama Françoise Berger. Ela fala o seguinte: para cada um de nós que está aqui hoje, ouvindo e conversando, pode ter certeza que tem uma mulher negra, ou ela é francesa, né? Mas ela vai falar racializada, porque ali ela vai falar sobre mulheres islâmicas, mulheres do Médio Oriente, africanas. E aí ela fala assim, o desgaste dos corpos. Desejo deter-me aqui menos sobre os pontos que acabo de apresentar e mais sobre aqueles que indiquei na apresentação deste livro. A economia do desgaste e a fadiga dos corpos racializados. O antropólogo David Kreber falou da necessidade de reimaginar a classe trabalhadora, com base no que ele chama da classe cuidadora. A classe social cujo trabalho consiste em cuidar dos outros seres humanos, plantas e animais. Ele propõe a seguinte definição para o trabalho do cuidado: um trabalho cuja finalidade é manter ou aumentar a liberdade de outra pessoa. Então, quando a gente se sente livre, a gente não lembra que tem alguém cuidando das nossas plantas, dos nossos animais, dos nossos filhos, para a gente ser livre. Isso é muito importante a gente repensar. Então, eu não vou patologizar culturas. Eu acho que todo lugar é machista, inclusive a Noruega, que é um dos lugares onde acontece mais abuso contra as mulheres no mundo e abuso psiquiátricos contra as mulheres. As mulheres são internadas sem autorização delas próprias. Então, eu acho que a gente precisa ir além, né, no debate. Eu vou aproveitar essa sua fala sobre o abuso e fazer a questão aqui sobre a questão da violência. Porque se tem uma das consequências desse machismo é a violência contra a mulher, que nós estamos aí combatendo nos últimos anos com alguma força, né, digamos assim. Então, a gente sabe que as mulheres aí são vítimas de consequências mais cotidianas, como essas que nós falamos, inclusive a violência psicológica e a violência moral, né, que quer colocar limites sobre a atuação que a mulher faz com ela, com o corpo dela, enfim, até consequências mais drásticas, né, como o feminicídio, o cárcere privado, o abuso, né, o estupro, a agressão física, né, em geral, que nós sabemos que com as mulheres a estatística prova aí para a gente o quanto que o machismo tem maltratado os nossos corpos. Vocês sentem que a sociedade continua reforçando, ela reforça esse tipo de comportamento, tanto por parte dos homens como por parte das mulheres? Assim, está difícil a gente vencer essa questão da violência. Eu não sei se por uma questão de visibilidade, de notícias, né? E hoje em dia as redes sociais elas saturam determinados casos, determinados temas. Mas a gente vê com muita força essas notícias vindo, né, de feminicídio, de abuso, de estupro, de cárcere, de violência moral, de violência psicológica. Vocês acham que isso tem sido reforçado ou que, de fato, isso tem sido combatido na nossa sociedade? Eu vou dar o exemplo da minha vivência. Tá. Tudo bem? Até pensando no que as colegas falaram, né? Eu concordo muito com a Denise e com a Bruna de que está em todo lugar que a gente respira, a gente encontra o machismo. Eu venho de uma cidade muito universitária, né? Tem uma universidade por metro quadrado lá. Então, e eu sou acadêmica, então eu convivi muito com universitários. E o discurso do feminismo na universidade pública, ele é forte, ele é mais gritante, né? Então, por mais que esteja em todos os lugares o machismo, em alguns lugares ele está mais sutil. E eu vejo essa violência, principalmente sexual, nas meninas que estudam comigo, por exemplo, que vão para um rolê e foram abusadas, e aí depois elas acordam, beberam muito, muitas vezes utilizaram um entorpecente, e aí acordou na cama de alguém. E dentro da universidade fica aquele discurso, nossa, ela foi abusada, foi o cara de tal república, e aquela república fica totalmente hostilizada. Mas sempre tem por trás disso um discurso de mulheres, mas ela bebeu,
ela se permitiu fazer aquilo. Né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a sociedade está olhando para isso de forma mais alarmante, né, de falar, não, ela foi abusada, ela não queria manter relação sexual com aquele cara, ela não estava em condição, ela estava muito bêbada. E por isso ela nem sabia o que estava fazendo. E ele, consciente, foi lá e fez. Ainda tem um discurso velado por trás de que, não, tá tudo bem ele ter feito isso, ela estava bêbada. Um discurso de culpabilização da vítima, né? Como se o fato de uma pessoa ter bebido ou não estar em condições de decidir autorizasse a outra pessoa a fazer o que quisesse com o corpo dela. Né? E aí são os tipos de violência que a gente mais vê, principalmente em questões aí relacionadas ao lazer, à juventude. Por isso até fiz essa pergunta anterior em relação ao recorte de idade, porque às vezes a gente acha que o machismo é uma coisa dos nossos pais, dos nossos avós, mas ele também continua sendo reproduzido pelos jovens, principalmente quando tem essa percepção de que o corpo alheio é minha propriedade a partir do momento que ele não tem, que ela não tem condições de decidir. Então, a gente ainda tem esse discurso. Mas sobre a violência contra a mulher de forma geral, o que vocês têm observado? Essa pergunta vale para a plateia também, né, em relação a todos esses tipos de violência, tá? Por favor. Meu nome é Fernanda, eu sou aluna de farmácia e sou aluna da Tainara. Eu falo sobre violência doméstica com propriedade. Não tenho vergonha de falar, não estou aqui por um lugar de coitadinho. Eu passei por isso. Meu ex-marido me agrediu porque ele, num certo tempo, ele estava usando cocaína. No dia que ele me agrediu, eu estava morando lá em Rondônia, lá em Porto Velho, longe de todo mundo da minha família, estava só eu e ele. Na hora, deu trilhões de coisas na minha cabeça. Eu simplesmente deixei ele surdo, fui, fiz a minha parte, prestei a boletim de ocorrência. Eu tenho hoje, comprei uma medida protetiva, que ele não pode se aproximar de mim, até porque não tem porquê ele ter essa proximidade de mim. Eu me coloquei num lugar, tipo assim, que eu pensei, a minha vida inteira eu não fui criada pelo meu pai. Quer dizer, se o meu pai nunca encostou em mim, por que um cara que não tem vínculo nenhum comigo, eu não sou um pedaço de papel, vai ficar me batendo? Não. Não fui criada pelo meu pai, pela família, fui criada pela minha mãe e pelas minhas tias. Graças a Deus, elas me formaram uma mulher de caráter, porque hoje eu não permito que fale mais alto comigo, eu não permito, porque eu sou igual a todos os homens, muda só o meu órgão sexual, eu sou igual a todos. Exatamente, obrigada, Fernanda. Né? É muito importante essa sua fala, né, e essa sua coragem, né, de denunciar e manter a denúncia, estar distante, porque nós vemos muitas pessoas que ainda são vítimas de violência que não conseguem romper com esse ciclo de violência por diversas questões, por muitos motivos. E aí a sua fala pode ser motivação para outras pessoas que podem estar passando por uma situação semelhante, principalmente de entender o seu lugar. E isso é muito difícil ainda para muitos homens, né? Entenderem que a mulher ela se posiciona, né? Que hoje ela se posiciona e ela fala, não, você não pode me bater, você não tem nenhum direito de me bater. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Denise e é engraçado estar assistindo vocês e refletindo um pouquinho da minha vivência, experiência da minha vivência. O ano passado, em novembro, dezembro, eu decidi fazer, na parte religiosa, uma construção completa. Eu sou progressista, eu me recolhi, e assim, no primeiro momento foi uma decisão assim, emocional, pela vivência espiritual. Mas eu não imaginaria chegar aqui fora, depois de um mês recolhido, em viagens e coisas, fora da sociedade, no qual eu viria tão machista as minhas amigas, as mulheres. Normalmente é fácil a gente falar, ai, cara, isso é machista totalmente. Mas quando a gente ouve da mulher, é muito difícil. Quando eu me despedi de algumas pessoas, eu me despedi loura, né, belíssima, bem dourada, cabelão. E quando eu cheguei peladinha, né, que hoje está um pouquinho mais. E é engraçado que nesse período de processo demorou 2 meses para eu tirar o pano. O pano também fazia parte do recolhimento, por não sol, por não sereno, por não chuva, enfim. Mas na verdade também era uma desculpa
física, a gente chega até depressão. É mais fácil elas dizerem assim, Lívia, quanto tempo você está de tratamento de câncer? Isso assusta muito. Assusta muito. Porque, na verdade, a fala, se fosse esse período, era, eu estou aqui. Porque você precisar. Se for no médico, se for no tratamento. Não, tudo bem se fosse para o tratamento do câncer. Então, eu acho um machismo, eu acho uma falta de mais falas, ou falta de prestar atenção no mundo. Obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada pelo comentário de vocês e por compartilhar com a gente, confiar nessa rede de escuta aqui ao redor de vocês. Mas é uma coisa que a Fernanda falou, e, enfim, eu acho que é tarde demais para a gente ser pessimista, né? Ou a gente é otimista, ou a gente vai embora, né? Joga a toalha. A gente tem que, por excelência, ser otimista. Mas eu acho super importante a questão da elaboração, né? Eu não sou especialista em questão de violência baseada em gênero, mas o que a gente sempre escuta das vítimas é que elas demoram para perceber que aquilo foi uma violência, né? Quantas vezes a gente escutou algo e no dia seguinte a gente falou, puta merda, desculpa a palavra, aquilo lá foi um machismo, aquilo lá foi sexismo, aquilo lá foi uma violência. A gente demora para elaborar. Né? Outros tipos de violências ainda mais graves, a gente também demora, né? E eu acho super importante as mulheres vocalizarem isso. Quanto mais a gente vocaliza, outras companheiras, outras manas vão falar, puta, desculpa de novo. Aquilo ali aconteceu comigo também. Então, quer dizer, vários casos nos últimos anos de ginecologistas que violentaram seus pacientes, e aí depois que uma denuncia, todas denunciam. Aquele cara do João de Deus lá em Brasília, a mesma coisa. Então, é muito importante a gente vocalizar, elaborar o que a gente está sentindo, elaborar o que a gente passou, para que outras também se reconheçam. E a outra coisa, você dá, desculpa o seu nome? Elis. Sobre a violência simbólica também, né? Que é essa coisa da pressão estética que a mulher tem desde pequena. Eu não sei quando foi que eu comecei a fazer dieta. Eu faço dieta, não mais, mas eu fiz dieta há uns 20 anos. Eu fiz vigilante do peso, eu fiz tudo. E assim, eu nunca tive problema com a balança, mas eu sempre achei que eu precisava emagrecer, usar aquela calça baixa. Enfim, é uma pressão que a gente sofre desde pequena. Os homens também sofrem pressão estética, mas não como nós sofremos, né? Não existe esse tipo de comentário, né, numa roda masculina do mesmo grau que existe com a gente. E o último comentário também sobre violência, eu acho que a violência ela é sempre uma cadeia, né? Ela começa, uma cadeia no sentido de que ela começa, às vezes, não necessariamente pela violência física, ela começa, principalmente se você está numa relação no casamento, enfim, né? Ela começa, normalmente, de uma maneira mais simbólica, mais verbal, e ela vai aumentando o seu grau. Normalmente, a violência física ela é a última fase, né? Ela é o último grau, que, eventualmente, infelizmente, acaba em feminicídio. Então, é super importante a gente romper isso o quanto antes, entender isso, por isso a importância da elaboração. E quando eu penso nessas coisas, eu fico pensando muito que a gente tem que ser radical, mas não radical. Inclusive, a gente pode também ser radical no sentido de apelar, mas eu acho que a gente tem que ser radical no sentido de ir na raiz do problema. Radical vem da palavra latim radix, que é raiz. Então, a gente tem que entender por que os homens são violentos, por que a gente vive nessa situação de violência, por que a gente tem essa hierarquização de gênero. Se a gente não for na raiz do problema, não tem legislação que vá suprir o nosso problema, resolver o nosso problema. Não que a legislação não seja importante. Inclusive, a Maria da Penha, a legislação brasileira contra a violência de gênero é uma das melhores do mundo. A gente tem que celebrar muito isso e seguir lutando para que ela seja aperfeiçoada e para que ela seja, de fato, posta em prática. Mas, de fato, a gente precisa ir um pouco mais além e pensar como a gente previne, né, que chegue nesse caso da justiça, né? Chegue na justiça. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que a gente nasce em folhinha em branco, né? E o machismo, como vocês falaram, ele é aprendido, ele é assimilado porque é normalizado na nossa sociedade. Pensando na minha estrutura familiar mesmo, meus irmãos têm aí na casa dos 40, dos 50 anos, e eu 35, eu tinha horário, a minha irmã tinha horário para chegar em casa e eu não tinha. Então eu apanhei em casa dos meus pais por defender direitos da minha irmã. E aí eu brigava com ela, quanto mais abaixo, mas eu não sabia
sociedade que acha que os homens não têm determinados deveres que as mulheres têm. Quando a gente vai pegando as questões do machismo, né, a gente falou da violência física, que ela é muito perceptível, né, mas a gente já teve aqui relatos de violências simbólicas. Né, e por muitas vezes a gente deixa as violências simbólicas passarem despercebidas, né, mas elas também ferem, machucam e levam à morte. Né. E a gente tem visto uma das coisas que a gente não para refletir, lendo algumas feministas, né, os homens. Por que a gente não toma anticoncepcional ao invés das mulheres? Né? Por que tem que ser as mulheres para tomar anticoncepcional e não nós homens? Né? Correndo vários riscos de saúde, inclusive. Não é? Então, por que a gente mexe na carga hormonal feminina e não mexe na carga hormonal masculina? A gente normaliza isso. É normal, a mulher que toma e pronto. A gente não para para pensar que poderia ser nós e não elas. Então, acho que essa é uma violência simbólica, que é uma violência do corpo da mulher. Né? A gente vê inúmeras mulheres na hora do parto sofrendo violência. Né? Uai, você não aguentou? Está transar aqui que não está aguentando agora tirar o filho? Não é? E aí a gente acha que isso é normal, né? Porque é ensinado pra gente que isso é normal. Só que a Natália chamou uma questão que é porque os problemas a gente já está construindo, né? Mas também acho que não adianta a gente ficar falando do problema e não ir apontando soluções. Né? Eu acho que a gente está aqui para ter essa roda de conversa e pensar como que individualmente a gente pode colaborar, mas como coletivamente. Né? Xuxa já falava, uma andorinha só não faz verão. Filósofa Xuxa já falava, uma andorinha só não faz verão. E a Natália chama a atenção para a questão, né, das irmãs, na questão de elas se unirem, né, se articularem. Como vocês pensam, né, o que a gente pode fazer em termos de sociedade, em termos de pessoas que estão interessadas nesse mundo melhor, para a gente estimular articulações? Né? A gente tem aqui, por exemplo, uma instituição que é preocupada com isso. Né? E aí como que a gente amplia isso? Né? Como que a gente, de que maneira? Porque muitas dessas questões que a gente está falando aqui, não é? Até falando como poder público, né? Como representante, elas não chegam no poder público. Né? Então, se não tem uma articulação, se não tem uma pauta, né? Se não tem uma demanda, não é? As pessoas sabem que em tese existe. Mas você não tem ali falando assim, olha, a gente precisa resolver esse problema. Como que a gente, pela experiência de vocês, como que a gente pode colaborar para gerar essa articulação? Né? Para que esses problemas eles deixem de ser uma questão que a gente disputa, mas que a gente possa dar encaminhamento para possíveis soluções. Enquanto os colegas estão pensando na resposta, eu estou lembrando aqui dos meus alunos, já deixo falar, que já levantaram a mão ali, no curso de Recursos Humanos, onde, né, nós estamos falando aí, né, principalmente de gestão de pessoas no mercado de trabalho, e lá no primeiro mês de curso nós já entramos nessa questão da mulher em relação ao trabalho. E um dos caminhos para a gente conseguir ganhar força nisso é através da formação de novos profissionais. Né, das pessoas que vão atuar aí, seja em enfermagem, logística, estética, RH, administração, assim como os acadêmicos, e pessoas que vão atuar no setor público, né, de forma direta, ou por né, comissionado, ou por voto. Então, eu acredito que a educação é um caminho extremamente importante para que a gente fortaleça esse tipo de debate e de luta e virar a chavinha. E aí, para isso, é muito importante momentos como esse aqui, em sala de aula, em olhar para a realidade de uma forma crítica, né? Ensinar o nosso estudante, o nosso aluno, a enxergar a realidade de uma forma crítica, que é isso que a Tamires falou, olhar e se incomodar. E ouvir relatos das pessoas, porque às vezes a gente está na nossa bolha e a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor, porque na nossa bolha está muito confortável, né? Então, eu acredito que na educação e aqui no SENAC, né, na formação profissional, a gente tenta um pouquinho mais avançar e ajudar nessa construção. Stephanie, você quer falar? Boa noite.
Obrigada, Stephanie, por compartilhar com a gente. E a gente vê aí a sua luta, né, de querer ser um exemplo para os seus filhos também, né? Em especial aí para a dona Melissa. Parece que as mulheres têm que ser super heroínas, né? É uma conversa que eu tenho com a minha mãe direto. Falando, você é mãe, né? Tudo erro. O ser humano, quando erra, né? A outra coisa é reconhecer e falar, olha, eu poderia ter feito dessa forma. Mas a maneira como a gente cobra das mulheres é uma maneira muito injusta, né? Porque não é permitido o erro. Se o ex-marido dela postar uma foto que ele está na praia, tudo bem, sem os filhos. Mas se ela postar uma foto sem os filhos... Eu lembro quando eu era muito nova, eu escutei uma fala assim, uma mulher inteligente, além de popular. Isso ficou muito em mim, porque assim, é uma carga, né? Tipo assim, se não ficou edificado a sua hora, a culpa da mulher, ela era carregando o seu pecado, né? Eu vejo que essa questão religiosa, essa questão assim, coloca essa carga na mulher, olha, tem que ser inteligente, senão... Uma boa mulher endireita um homem, né? É uma das coisas que a gente ouve. Outra questão que ele levantou, estava comentando com a Thaís, para a mulher fazer laqueadura até mês passado, ela tinha que dar autorização. Para fazer ectomia, nunca precisou. Não. E é mais fácil para eles, né? Sim. Consequência aí desse machismo estrutural. Você ia falar alguma coisa, Tamires? Pensando na questão que o Tom disse, né, de como é que a gente pode mudar isso. Eu acho que a gente tem que olhar de forma positiva que nós já conseguimos mudar muita coisa. Quando eu comecei a estudar inclusão, eu lembro um dia que eu cheguei na minha professora, que eu admirava muito. Sempre olho para ela ainda e falo, quero ser igual você daqui a alguns anos. E eu falei assim, poxa, mas tem tanta exclusão na escola ainda, né? A gente não tem equidade. Se a gente for pensar em gênero, a mulher está, né, como a gente já colocou aqui, sem equidade nenhuma com relação aos homens. Só que muita coisa já foi mudada porque a gente começou a falar sobre isso, né? Então, se a gente for pensar na Lei Maria da Penha aí, historicamente, ela não é tão antiga, né? Então, assim, a gente já passou por um processo em que a lei nem existia e hoje ela existe e dá a possibilidade de vocês aí que se manifestaram irem até a delegacia, abrir um BO e ter uma medida protetiva contra esse cara. Nem sempre funciona, nem sempre funciona. Mas ela existe e antigamente nem isso tinha. Quando eu paro para pensar na fala da minha avó ela fala assim, eu sempre apanhei do seu avô, mas eu não saía de casa porque eu não tinha como me sustentar. Eu não estudei, eu estava com um monte de filho, como é que eu ia sair de casa? Eu olho hoje para minha vida e das minhas irmãs, a gente não vai passar por isso. Porque a gente estudou, porque a gente tem um trabalho. Se a gente perdeu um, a gente tem condições de conseguir outro e tentar outras coisas. Então, se eu tiver um avô como o meu, como parceiro, eu não vou passar pela mesma situação com a minha avó. Então, acho que a gente tem que olhar de forma positiva para os ganhos que nós já tivemos e acreditar no poder da educação. De espaços como esse, como o da colega, como é seu nome mesmo? Que a Helenice falou, depois que eu passei por aquele processo, eu comecei a ver fala machista nas minhas amigas. E eu tenho certeza que depois que vocês saírem daqui, com alguém que vocês estiverem conversando, ao identificarem uma fala machista, se vocês não chamarem a atenção da pessoa, vocês vão refletir. Poxa, mas eu estava falando sobre aquele assunto lá na escola. Estou identificando o machismo aqui. Então, eu acho que é através da educação mesmo que a gente consegue ganhar forças e com o apoio da mídia, né? Hoje a gente está com as redes sociais aí que jogou na rede é plus, né? E eles estão olhando para isso também e acho que a gente só tem a avançar. Eu lembrei eu acompanho um grupo de velhinhas no Instagram e elas estavam falando sobre que constantemente elas se escutam, né? Porque antigamente que casamento era de verdade, antigamente casamento durava 30, 40, 50 anos. E aí uma delas respondeu, não era amor, era silêncio, porque ela não podia. Né? Que opção ela tinha? Como é que ela ia sair dessa situação? E é uma dupla culpa, né? Porque a sociedade te culpa e você se culpa, né? Como a nossa companheira estava comentando ali. Então, acho que isso é chave. Não sei se as minhas colegas...
primeiro agradecer a Stephanie, a Vera, a Helenice, a Fernanda por esse momento, né, tão importante delas se abrirem. Não são questões fáceis, mas também são questões muito importantes para a gente ouvir, porque exemplos, né, nos fazem meter a colher. Quem aqui nunca ouviu, né? Eu fui criada ouvindo, tinha tios muito violentos, ouvindo da minha mãe e do meu pai. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, o garfo, a faca, a delegada. Se mete tudo isso, né? A panela. Então, assim, eu acho que tem várias coisas que eu vejo como projetos de solução. A primeira coisa é o seguinte, eu penso que, independente de ser a esquerda ou a direita, eu estou à esquerda politicamente, mas a gente tem que entender que nós vivemos num país liberal na economia e conservador nos costumes. Isso é super complicado. Por que é complicado? Porque ao mesmo tempo que estão falando, vamos liberar tudo economicamente, homens extremamente machistas, e aí intercalado com racista, contra os pobres, é super complexo. Um Ministério da Família e da Mulher que, quando se fala em qualquer abuso contra a mulher, fala, nós estamos rezando, né? A não ser uma Bíblia para jogar em cima de um agressor, eu não vejo um momento prático. Não que a religiosidade não possa ser um momento de acolhida, pode e deve ser. Inclusive de acolhida, de ouvir e de ajudar a mulher ou aquela criança molestada tomar decisões, né? Porque a religiosidade tem esse lugar também na sociedade, de coesão, de ajuda, de escuta. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que entender que nós estamos num país, vocês tendo votado ou não, nós temos num país um impeachment de uma mulher que, quando a gasolina foi a R$ 2,90, homens cis puseram o adesivo dela de pernas abertas para receber a bomba de gasolina. Nós estamos, em alguns lugares do país, com gasolina a R$ 9,00. Ninguém está pondo o presidente de 4. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, coisas que nos parecem muito longe, nós temos que entender, nós temos um país conservador. Que fosse, gente, uma política que eu não sigo, a Joyce Halseman, da mesma forma, eu consigo ver quando pessoas são machistas com ela e consigo não coadunar, não concordar. Ela sendo a direita ou a esquerda. A mesma coisa com o Fernando Holliday, que é um político que eu discordo totalmente e que chamam ele de racista, mas eu não vou aceitar em momento nenhum que sejam racistas com ele, justificando isso. Então, a gente tem essas confusões, como você falou, né? Ah, mas ela estava bêbada. Então, se ela estava bêbada, eu não defendo. Ah, ela é prostituta. Ah, então estava querendo. O país é tão conservador nos costumes, que como a Stephanie falou, né? Então, tudo é responsabilidade minha. Então, se o pai tem uma foto, de boa. Agora, se a mãe vai tomar uma cervejinha, com quem se deixou a criança? Não é? Com quem se deixou a criança? Com quem você não sei o quê? Aí, você viu? Olha, não, eu adorei isso. Você falou, com a minha avó. A pressão psicológica é tão grande e mesmo, assim, a responsabilidade dela... Então, assim, quem se importa com a agenda da criança? Quem sabe os remédios que a criança está tomando, né? E aí eu estou falando de relacionamentos até interessantes, bons, com a pessoa ali presente. Então, o que eu acho assim, que a gente tem que entender que nós estamos num país conservador, né? E que mulheres que se colocam são tidas como raivosas, sem educação. A Dilma, ela sempre foi tida como mulher macho, porque ela era assertiva.
Mulheres negras, então, quando são assertivas e falam, né, o que pensam e se posicionam, são tidas como raivosas, sem educação. E arrogantes. Arrogantes. Então, eu decidi, enquanto indivíduo, né, enquanto mulher, ser assertiva no lugar onde eu estiver. Na Fiocruz, eu já tive vários momentos de ter medo de ser demitida, mas eu fui assertiva. Em nenhum momento, nenhum professor branco precisou ter esse medo de ser demitido por ser assertivo. Eu já tive vários, minhas colegas já tiveram vários momentos de medo. Então, eu acho que é repensar isso. E outro momento da solução que eu acho que é mais urgente e que eu posso empregar isso é o seguinte: voltando ao cuidado, voltando a quem está atrás de mim, cuidando da minha vida para que eu possa estar aqui. Nós pagamos muito mal quem cuida. E isso é muito notório quando a gente vê nas nossas famílias, e quem trabalha aí com cuidado vai saber disso, quando uma enfermeira, uma cuidadora, uma babá vai dar seu preço, a pessoa fala, nossa senhora, mas R$1.200, olha que, né? Devia ser muito mais. Mas R$1.200 só para olhar uma criança? Só para olhar uma criança. Você coloca na mão de uma babá a pessoa que deveria ser a pessoa mais importante na sua vida, seu filho, e você quer pagar R$100? Então, eu acho que aí é a gente repensar como nós estamos pagando, incentivando o estudo e a dignidade de pessoas que estão cuidando da nossa família, da gente. E aí vai desde a moça que está limpando o shopping, a que trabalha no meu prédio, a que trabalha dentro da minha casa e meus familiares que cuidam. E por que é difícil de entender que a minha tia que cuida da minha avó deveria ser bem paga? Porque eu naturalizei chamando isso de obrigação e de amor. E nenhum dos irmãos dela foram naturalizados aí. Então, eu acho que a coisa mais imediata é a gente se intrometer. Se intrometer e você ver alguma desigualdade ou alguma questão muito séria. Eu, por exemplo, falei com a minha irmã que ela gasta muito dinheiro, tem uma casa gigante, queria pagar muito pouco para babá. Eu falei assim, qual que é a pessoa mais importante da sua vida? Ela falou, minha filha. Eu falei assim, mas você recebe bem. Você não deveria pensar em pagar bem quem cuida do seu bem mais precioso? Então, eu acho que aí a gente repensa a escala dos valores e a escala financeira, porque quando eu pago melhor a minha babá e a minha faxineira, ela tem mais dignidade, ela estuda, ela põe os filhos dela para estudar, ela põe alguém para cuidar dos filhos dela, ela ajuda financeiramente a mãe dela, e toda a escala produtiva do feminino, ela se eleva. Por que eu vou me elevar sozinha? Eu vou estar aqui conversando com vocês. Por que as mulheres que estão atrás de mim não vão ser bem pagas, não vão ser elevadas? Então, eu acho que diretamente é isso. Alguém vai fazer um trabalho na sua casa, mas ela está cobrando muito pouco, então vou pedir um desconto. Às vezes a gente nem precisa, entendeu? Às vezes é só... Porque não, esse é um trabalho fácil. Cuidar não é fácil. Todo mundo sabe isso aqui. Eu tive que cuidar do meu marido com Covid. Cuidar é muito difícil. Cuidar da raiva, cuidar é sujo, cuidar não deixa a gente dormir. E ainda vão falar, ainda vão romantizar e vão falar, graças a Deus que tinha você. Então, mas isso para mulher, né? A gente é um graças a Deus, mas você é mãe, você é avó. Então, assim, eu acho que a gente ultrapassar a romantização, sabe? E dar os nomes pode nos ajudar e a valorizar não só o meu trabalho, mas fazer esse ciclo produtivo ser inteiro valorizado. Né? Eu não só quero ser bem paga, eu quero que as mulheres atrás de mim, quando eu falo atrás de mim, é que me permitiram estar aqui, não que elas valem menos, mas que me permitiram estar aqui, também sejam bem pagas e tenham vida digna. Né? E eu falo isso para nós mulheres, mas para os homens também, obviamente. Né? Eu acho que essa cadeia produtiva aí, ela tem que ser levada muito a sério. Só um complemento.
Até porque, já entrando em questões mais econômicas, o que sustenta o trabalho produtivo, que é o trabalho da fábrica, do escritório, das organizações, tal qual a gente conhece o trabalho produtivo, é o trabalho reprodutivo por uma razão muito básica. É o trabalho reprodutivo que mantém a força de trabalho, que é o ativo mais importante, um dos mais importantes do sistema capitalista. Né? Então, todo o nosso sistema econômico foi construído, o fundamento disso é o trabalho de cuidado, porque sem trabalho de cuidado não tem mão de obra, não tem força de trabalho. Então, é essencial. E, de repente, é por isso que a gente está onde está. Né? O sistema é o que é, justamente porque ele não paga, ele não valoriza esse trabalho. E dificulta e coloca obstáculos aí para que as mulheres saiam desse lugar. Tocou a questão do cuidado. Eu sou enfermeira, né? Trabalho com funcionária há 12 anos. Faz 25 anos na área de enfermagem. A área de enfermagem realmente é uma área feminina. E a gente vem de uma cultura que a área médica era uma área masculina. Né? Com o passar dos anos, obviamente, hoje a gente tem essa área mais mista. Né? Até mesmo a enfermagem. Há 16 anos atrás, um menino em sala de aula já era visto como homossexual, se fizesse enfermagem porque era homossexual. Hoje a gente tem as brincadeiras, né? Mas hoje a gente já vê, né, o hétero, um grande número na enfermagem, e eles têm ainda um passo maior que as meninas, porque os hospitais preferem a questão de não engravidar, a questão de força física, porque realmente o cuidado existe também, isso da gente, a questão da força física. E essa questão cultural dessas duas classes, a gente vê a parte de valorização financeira. A enfermagem nunca teve financeiramente valorizado. E a medicina, né, justo, porque não acho que eles tinham que ganhar menos, pelo contrário, mas ele sempre teve um valor social e tudo mais. Hoje a gente vê a enfermagem ganhando um pouquinho de pleito aí no sentido de valorização. A gente está ainda brigando porque a pandemia colocou a enfermagem em ênfase. Só que essa PL hoje que a gente escuta, ela tem mais de 20 anos lá, rodando e ninguém tirava a gaveta. Então a gente só conseguiu colocar um pouquinho de movimento, porque ainda ninguém tem certeza se isso vai ser sancionado ou não, nesse momento dessa pandemia que realmente tirou todo mundo meio da zona de conforto, ou seja, mostrou que quem estava ali saindo de casa era a enfermagem. Né? Não existe home office na enfermagem, não existe home office na saúde. Todo mundo foi em casa, hein? A saúde não ficou. A saúde trabalhou até mais. Eu brinquei que se bobear, estava morando no hospital. Porque realmente era o dia todo. Sem contar a parte de... Eu lá no trabalho no hospital, sou gestora, na parte essencial. Então, tudo que acontece no município, a gente era chamado para poder trabalhar todo mundo na mesma linguagem, se ajudar, porque foi um momento de guerra. Sem ver guerra, né? Mas era um momento de guerra. Então, essa questão cultural, realmente, ela ainda é muito forte. Eu brinco, assim, que na área de enfermagem, hoje a gente desmoraliza um pouquinho os meninos, né? Porque quem manda é os meninos, porque 90% ainda é a gente. Mas na questão cultural, melhor, assim, espero que seja essa lei seja aprovada para uma questão mesmo de valorizar muito pouco. Porque não adianta achar que está dando um aumento significativo, que também não é. E uma outra coisa que também eu queria colocar, a questão que vocês falaram do casamento, da questão das pessoas se calarem, né? Minha mãe passou uma viuvez, né? 10 meses depois eu passei, e nós estávamos numa loja e chegou uma senhora, da época jovem dela, falando assim, você ficou viúva, né? A minha mãe olhou e falou, fiquei, mas eu não me acostumo. E ela virou para minha mãe que foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí, eu passando também aquela situação que para mim também não me acostumo, eu olhei assim, minha mãe ela é, porque hoje eu saio, vou no cinema, eu vou pro teatro. Então, veio que ela tinha um casamento oprimido, um casamento do silêncio. Diferente da minha mãe que sente falta do pai, porque não era mesmo um casamento do silêncio. Então, assim, a gente vê que realmente ainda é muito forte muita coisa. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente se posicione, ainda a sociedade vai vir com muita força para isso. Pegando rapidinho a fala da Lilian, a questão da enfermagem me fez lembrar também da questão do magistério, dos professores, né?
que a gente não estou falando aqui do SENAC, estou falando de que a educação das crianças ficou a critério das mulheres. E é uma das profissões ainda mais mal remuneradas e mal valorizadas no nosso país. Talvez não seja à toa, né? Então, enfermeiras, professoras, enfim, cargos femininos, entre aspas, coloquem muitas aspas aqui, são cargos de baixíssima remuneração e valorização, né, Denise? Eu acho que tem esse sentido aí. Acho que o Leonardo queria falar, por favor. Bom, eu queria perguntar para vocês, né, como que nós, homens, a gente pode ajudar nessa causa, né? Eu sei que, né, tem a ver com a gente aí, então a gente tem que mudar esse nosso pensamento. E eu queria saber como que a gente pode ajudar nessa causa. Eu já vi, em alguns momentos, as minhas amigas falando, olha lá a roupa daquela menina, não sei o quê, e, assim, em certo momento eu corrigi, né, aquela fala, falei, né, não tem necessidade de falar sobre isso, deixa ela que se vista como ela quiser, mas eu não sei também se esse é meu lugar de fala, se eu posso fazer essa correção, se eu não posso, se a gente, né, pode falar sobre isso. Então eu queria realmente, como leigo, saber sobre isso, até que ponto a gente pode ajudar nessa causa. Dan, sabe o que eu queria sugerir? Que se tivesse alguém que fizesse a mesma pergunta, até para a gente fechar, porque eu acho que daqui a pouco está dando nosso tempo, né? Então para a gente se organizar, porque às vezes pode ser uma pergunta semelhante, e aí elas respondem. Obrigada. Realmente, nós já avançamos bastante no horário. Tínhamos várias outras questões aqui, mas é muito importante essa participação de vocês, com certeza. Vamos lá. Então, na verdade, a minha uma pergunta. Quando eu me separei também, fui bastante discriminada. Depois eu fiquei viúva, ele faleceu, eu fiquei viúva, também fui discriminada. E eu criei 2 filhos. Mas eu ensinei tudo para eles. Ensinei a lavar, passar, cozinhar, ensinei tudo. E eu acho que tudo isso a gente só consegue mudar com a educação. Mas a partir do momento que as mulheres se valorizarem e delas se unirem mesmo e ter mais fraternidade, né? Para a pessoa apoiar a outra, porque eu acho que a grande culpa, se é que há uma culpa, né? Se é que se pode dizer assim, sei lá se estou me colocando mal, mas ainda é das mulheres mesmo, porque na maioria das vezes são as mulheres que educam, né? Os filhos. Parte da educação ainda ficou para as mulheres. Então, as mulheres que têm que se valorizar e acordar. Se é isso que não acontece, é porque existem mulheres machistas, né? Mulheres que reproduzem ainda o machismo na educação. Eu acho que dói mais o machismo da mulher contra a própria mulher, né? Porque eu poderia ser amiga da outra, do que quando é o homem, entendeu? Que o homem, acho que daí eu acho que é mal educado. Mas da mulher contra a própria mulher, eu acho terrível. Ela também foi mal educada. Mas alguém vai fazer uma questão que a gente já passa depois. Não é assim, não faz parte do que a gente está falando. Esse ano, semana passada, acho que saiu sobre. Já tinha saído, parou e falou de novo sobre absorvente nas escolas, né? E daí eu lembro do dia que eu cheguei no banheiro do Senac e eu vi um porta-absorvente. E eu cheguei na sala e falei, Lígia, tem absorvente no banheiro. Fiquei um pouco nervosa pra falar. E daí eu falei assim, poxa vida, fora de casa, na sociedade, a gente não está acostumado com isso, né? E é tão importante a gente chegar no banheiro e ter um absorvente, porque quem de nós nunca passou por isso, né? Um imprevisto no banheiro. E logo depois, a minha filha, de 11 anos, ela ficou mocinha na escola. Ela tinha absorvente na bolsa, mas a professora não deixou ela voltar no intervalo e voltar no banheiro para colocar absorvente. Daí o que aconteceu? Eu fiquei muito chateada. Eu falei, poxa vida, se todas as escolas tivessem um porta-absorvente no banheiro, né? Se todo mundo, se ninguém precisasse, tem na secretaria, tudo bem. Mas a gente tem que ir na secretaria pegar o absorvente, né?
Então, eu acho que isso do Senac, eu acho que todos deviam ter esse olhar. É pouco, mas pra gente é importante, né? Porque muitos não têm condição de comprar um sorvete. Então, tem coisas, eu acho que mínimas, é isso que faz muita diferença na nossa vida. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Flávia. Obrigada, Flávia. Passou. Consegui. É Flávia? Flávia. É o nome da minha irmã. Eu acho muito importante o que você está trazendo, porque a gente está falando muito de pobreza menstrual, né? E se a sua filha, né, já passou esse constrangimento, as meninas que eu morei durante muito tempo na Serra Leoa, elas não iam para a escola por não ter nunca absorvente. Porque quando se nasce uma menina, ela é comparada com o valor de uma abóbora, enquanto o menino é tido com o valor de uma cabra. Então, quando você pode escolher alguém para estudar, é o menino. E, além disso, a menstruação ainda é ruim para a família, a locomoção dela é muito menor. Então, você traz uma coisa fundamental. E aí, quando eu falo do Estado conservador, o presidente foi contra. Né? Então, isso mostra a misoginia do Estado. Né? E isso mostra também que é interessante que as mulheres continuem em casa, porque durante muito tempo a menstruação foi o lugar da mulher ficar em casa, reclusa. Né? Então, ela continua cuidando de todos sem cobrar por isso. O que eu sempre falo, se homem cis engravidasse, o aborto já era descriminalizado há muito tempo. Há muito tempo. Já né? Só não reconhecer. A mesma coisa, obviamente que a pílula anticoncepcional, ela trouxe muita liberdade para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres brancas que iam trabalhar nos anos 70. Mas mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, isso foi pensado num momento de interesse para quem? Mas, assim, a partir do momento que já se tem mais conhecimento, por quê, né? A pílula anticoncepcional masculina, que já existe, não é mais desenvolvida, não fica mais barata, não é divulgada. Não tem um projeto no Estado, não só brasileiro, para divulgar e disseminar essa ideia. A mesma coisa para a camisinha feminina, mas é feio, porque aí a mulher vai ter liberdade e domínio sobre o seu próprio corpo. Eu estou com a minha camisinha feminina aqui, eu vou colocar. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, como pode ajudar? Eu acho que, assim, primeiro é entender que não é ajuda, sabe? É entender que questões de gênero e violência é assunto e responsabilidade de todos nós. A mesma coisa com racismo e raça, né? Eu acho, assim, pesquisar, né? Perguntar para as pessoas, acertar e errar, né? Porque também tem uma coisa que mulher não é centro de reabilitação de homem nenhum, né? E também pessoas negras não são universidade para ensinar brancos e ter paciência para ensinar. Então, eu acho que vem, sim, da educação, mas vem também da pesquisa, vem da pergunta, vem... Tantas vezes mulheres e pessoas negras deficientes ficaram constrangidas, né? Aí, às vezes, a gente não pergunta as coisas porque a gente fica com medo de ficar constrangida. Vai ser uma vez na sua vida. Você vai aprender. Então, assim, e eu discordo, assim, eu acho que o pior machismo é, sim, aquele vindo do homem, o pior racismo é, sim, aquele vindo do branco, e vou dizer por quê. Porque eu não acho que existe mulher machista, eu não acho que existe negro racista. Existe um racismo estrutural, um machismo estrutural, que nos ensina... Eu já nasci nisso. As minhas professoras já vão me ensinar isso, os meus pais já me ensinam isso. Então, eu entro num ciclo de vida em que, culturalmente, eu já entro naquele... Eu já sou educada ali. Então, é muito difícil, e a gente sempre faz isso, culpar a vítima. Que foi o que a Stephanie falou, culpar a vítima.
Você passa por violência, você ainda se sente culpada de poder sair até para estudar. Então, eu acho assim, é difícil o preconceito vindo da própria mulher é pior. Não, eu acho o seguinte, se eu entender que essa mulher passou pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades de criação que eu passei, eu entendo porque ela está falando isso. Eu entendo de onde ela vem. É igual a questão da família, tipo assim, quando a menina, tipo, ela já cresce com aquilo de você tem que aprender a cozinhar para quando você tiver um marido, e é sempre assim. Exato. Então, quando alguma amiga minha fala assim, nossa, mas você não está cozinhando bem, eu vou entender isso como machismo? Será? Não sei. Eu acho que a gente tem que repensar isso. Né? E eu acho que é uma construção. A gente precisa desnaturalizar, sabe? É como se tivesse aqui um quebra-cabeça e a gente tem que bagunçar ele e refazer. Mas adorei o seu exemplo, é isso mesmo. Mas é bom se dizer também que hoje as mães procuram educar os filhos a aprender a cozinhar, aprender a lavar louça. Eu, desde criança, eu estava comentando com a colega aqui, minha mãe ensinou a lavar minha roupa porque ela não tinha condições, ela estava com um problema muito sério no bar, numa época, e ela falava, cada um lava a sua roupinha e põe no varal. E aprendi a cozinhar, hoje eu cozinho, e graças a Deus eu tive 3 filhos, né? Então eu estava falando aqui, quem manda lá em casa é a mulherada, eu não mando nada, entendeu? Então eu acho que tem situações e situações, e eu acho que muito do que pode mudar isso, né? O nosso amigo ele estava preocupado como é que a gente intervém, mas o muito que a gente pode mudar é realmente trazer a luz da educação. A educação traz essas oportunidades desses fóruns de esclarecimento, de entendimento. Então, todos nós temos que vir para a escola, temos que vir se educar, os homens e as mulheres, temos que fazer um país melhor, uma nação muito melhor. Né? Vou pegar o gancho, então. Eu ia começar pela fala do Leonardo, mas eu acho que a educação, no sentido dessa educação que a gente está aqui, a gente está se educando junto, como dizia Paulo Freire, a gente sempre se educa junto, mas também pela política. E aí também não só a política institucional, mas a política do dia a dia, né? Aprendendo de novo com as amigas argentinas, a gente tem que se organizar, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que pensar em pautas coletivas e fazer o controle social na política institucional. O que está acontecendo? A gente mencionou aqui vários projetos de leis, aprovações, não aprovações. Isso tem que estar no nosso radar, porque é isso que vai mudar não a minha vida aqui, lá, enfim, no bairro onde eu moro, em São Paulo, mas é isso que vai mudar, tipo, o norte, Roraima, isso que vai mudar, de fato, a vida do coletivo, isso que vai alcançar as mulheres racializadas, as mulheres precarizadas, em trabalhos precarizados, as mulheres nas periferias. Então, nunca perder essa dimensão da política, a política institucional e a política do dia a dia. E aí, falando do Leonardo, né, ele falou do lugar de fala. Eu acho que esse tema do lugar de fala é um conceito super importante, que significa basicamente, bom, não dá para simplificar, mas a ideia essencial é que a gente não pode falar das experiências que a gente não vive. A gente tem que falar do nosso lugar de fala, do nosso ponto de vivência, né? Mas isso acabou sendo, acho que, cooptado por muita gente, principalmente no setor privado, para dizer, olha, eu sou branco, então eu não posso falar do tema de racismo. Então, eu simplesmente lavo as minhas mãos e não falo disso. Então, o homem jamais vai poder lavar as mãos sobre o tema de machismo. Eu acho que isso é um uso muito desonesto desse conceito de lugar de fala. Então, quem tem privilégio tem necessariamente responsabilidade. Quanto mais privilégio você tem, mais responsabilidade você tem de romper essa cadeia de violência, essa cadeia de preconceito, essa cadeia de discriminação. Então, assim, eu acho que talvez você não tenha lugar de fala para falar de uma experiência de machismo, porque você não é uma mulher, você não vive isso na sua pele. Mas você pode, sim, ser um aliado dessa luta. O protagonismo é sempre da mulher, obviamente, porque é ela que viveu, mas você pode e deve se mobilizar. Eu tinha mais um ponto aqui. Uma coisa que eu acabou não dando tempo de falar, mas sempre quando as organizações que pensam esses temas, eles sempre falam dos 3 R's
do trabalho reprodutivo, né? Como a gente consegue, de alguma maneira, balancear e diminuir esse peso e reequilibrar essa carga de trabalho reprodutivo para as mulheres. Então, queria falar porque acho muito interessante, né? De alguma maneira, resume um pouco essa questão. O primeiro R é redistribuir a carga, R de redistribuição de carga. Então, pensando na divisão sexual do trabalho doméstico dentro de casa, enfim, os homens não têm que ajudar, os homens têm que dividir. Vocês são adultos funcionais, vocês têm que viver numa casa, enfim, vida de adulto. O segundo R, aí eu volto para a questão da política, é o R de reduzir. O que reduz a carga de trabalho reprodutivo? Um bom sistema de saúde. Um bom sistema de educação pública, um bom sistema de transporte público. Então, aí que está a política. Quando a gente, por exemplo, defende o SUS, a gente está militando por uma causa feminista, essencialmente feminista, porque isso vai diminuir a carga de trabalho para cuidadores. E o outro R é o R de reconhecimento, né? Então, pensar em como a gente inclui o trabalho o trabalho reprodutivo dentro, por exemplo, do sistema previdenciário. Como é que a gente começa a remunerar o trabalho reprodutivo para não ter tanta desigualdade, se as coisas se manterem, se essa divisão sexual do trabalho não acontecer, se manter, como é que a gente consegue diminuir essa me foi a palavra aqui. Esse desequilíbrio econômico entre homens e mulheres. Então, esses 3 R's, eu queria que vocês levassem isso, né, para pensar. Né? Isso são soluções de verdade que a gente tem que trazer essas dimensões em todas as nossas discussões. Eu me enrolei agora no finalzinho. Imagina, Natália, deu para entender. Gente, a conversa está boa, mas eu sei que vocês estão com frio, com fome, provavelmente. Um pouco cansados, talvez, mas eu conseguiria continuar aqui por muitas horas ainda conversando com as colegas e ouvindo relatos de vocês, inclusive dos homens, né? A gente teve 2 aqui, mais o Tom também, como organizador do evento, mas é sempre muito importante que todos falem, né? Por isso que a gente propôs uma roda de conversa. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. E aí, antes de terminar, eu queria ver se as nossas convidadas teriam considerações finais, algo que gostariam de falar, para que a gente possa encerrar o nosso evento. Bom, eu quero só chamar a atenção para o que a Denise falou, da importância da política. Todas as mudanças sociais, educacionais, em todos os âmbitos da sociedade, elas ocorrem através da política. Então, não dá para ser um ser existente em sociedade e não falar de política. Que, às vezes, é um discurso que a gente escuta, né? De, política não se discute o tempo todo. Então, não tenham medo disso e agradecer a sua contribuição sobre os absorventes, né? E reforçar que a gente tem que ter um olhar otimista. Eu acho que, quando for comum ter absorvente em todos os lugares e ninguém olhar isso como, meu Deus, que legal, aquele lugar tem um absorvente, a gente naturalizou algumas coisas que não eram naturais e que a gente sofria por isso, né? Então, que seja comum falar sobre eu criei o meu filho aprendendo a lavar e passar, que seja algo comum, que a gente não precise falar sobre isso, que isso simplesmente aconteça. Obrigada pela participação, pessoal. Eram essas as minhas considerações finais. Eu quero agradecer muito ao Tom, à Aline, a Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, o Senac, Daniele, Tamires, e principalmente todas e todos e todos aqui. E uma coisa, né, que vocês falaram da política, tudo é político, né? Quando você fala, eu não gosto de política, é político. Quando você fala, não vou me envolver com política. Se a gente voltar em Aristóteles, ele fala, tudo é político. Então, quando você decide reduzir a carga de trabalho de uma mulher, é político. Quando você decide pagar melhor as mulheres, mas não por dó, por pena ou por ser generoso, mas entendendo que isso move, né, uma roda e que mulheres vão para frente, que a economia melhora, que tudo melhora, a educação melhora, é político. E uma das coisas que a gente tem muita dificuldade na nossa sociedade, que é conservadora,
que, como o Sérgio Buarque de Holanda falou no Raízes do Brasil, esse homem cordial, o brasileiro tem muita dificuldade em discutir, né? O homem cordial, ele evita, né, o conflito. E eu acho que o que a gente se propôs aqui hoje foram, muitas pessoas falaram, esqueci seu nome. Denise também? Eu discordei da Denise, e ela falou o que pensava, e a gente se repensa junto. E outras pessoas falaram outras coisas. E eu acho que esse é o lugar que você falou, esqueci. Márcio, que o Márcio falou, esse é o lugar da educação. Então, eu acho que a gente precisa enfrentar isso de que mulheres assertivas, elas não são grosseiras. Homens emotivos são homens emotivos. Crianças que brincam com bebês serão bons pais ou boas mães? Isso não quer dizer... Criança, gente, brinquedo não tem gênero, né? Então, o difícil é que a gente está numa cultura e que, quando a gente cai nisso, a gente é ensinado. Então, eu acho que, assim, o que eu acho fundamental é que todos nós e todas nós aqui ouvimos. A gente pode discordar, a gente pode concordar, sabe? A gente pode até se exaltar. Eu só acho que o lugar da educação não é o lugar da concórdia. E eu acho que no Brasil é muito difícil isso, porque é muito difícil você ir numa discussão e as pessoas realmente participarem. E hoje aqui muita gente participou, muita gente ouviu, muita gente concordou com a cabeça. E eu acho que esse é um dos primeiros passos, assim. A gente acha que estar num lugar é para concordar. E a educação, ela também ocorre no conflito de ideias. E a gente cresce. Então, eu queria agradecer muito, eu acho que foi muito importante. Desejo aqui a todas as mulheres, parceiras, né, companheiras, desejo que todas consigam ser assertivas, desejam que todas tenham absorventes, desejam que todas possam ter a liberdade e o direito pelos seus corpos, e desejo que todos os homens tenham boas experiências e que criem seus filhos, sobrinhos, que cuidem e redistribuam esse peso. Bom, tinha um tanto de coisa aqui para falar, não deu tempo. Se vocês quiserem ficar aqui comigo. Brincadeira. Eu queria agradecer também a todo mundo que a Denise citou, que eu não vou lembrar agora todas as pessoas que eu tenho que agradecer, mas eu sei que são muitas, principalmente o meu grande amigo desde a infância, Tom, por pensar em algo tão bonito assim quanto esse evento, e as minhas colegas companheiras aqui de mesa. Eu queria falar 4 coisas um pouco desconexas, mas acho que são importantes. Eu tinha um professor na faculdade, de antropologia, inclusive, e ele falava muito assim, as pessoas falam que não, se a gente deixar, olha só, está evoluindo, as mulheres vão encontrar o seu espaço, as pessoas negras vão se reinserir na sociedade, é só deixar fluir. Só que essas pessoas não foram postas nessa situação de vulnerabilidade na base da pirâmide naturalmente. As pessoas negras foram sequestradas da África e foram escravizadas com base a muita violência. As mulheres foram colocadas nessa situação de hierarquização de gênero com muita violência física, simbólica, verbal, etc. Então, não é naturalmente que essas pessoas vão alcançar uma situação de equidade e de igualdade. A gente vai precisar do conflito. O conflito, ele é parte dessa luta. Quem não quiser conflito, enfim, vai fazer marketing, né? Outra frase que eu também queria falar, né? Feminismo que não incomoda é marketing. Porque para ter resultado, tem que incomodar. Se não incomodar, tá errado, não vai ter resultado nenhum. A última coisa é que a gente falou muito de masculinidades, né? E a gente tinha até preparado algumas coisas, até depois a gente pode mandar um vídeo muito interessante que chama O Silêncio dos Homens. É um documentário, eu recomendo que todo mundo veja. Obviamente que ele não dá conta de falar de tudo, mas ele fala muito dessa questão, né? Dos homens, eles também são vítimas desse sistema que é o patriarcado. Eles sofrem em silêncio. Então, os homens, por exemplo, são a maioria das pessoas que se suicidam, acho que são mais de 10 para cada 8,
8 para cada 10 são homens. Os homens sofrem mais de depressão do que as mulheres. Os homens são 95% da população carcerária. Os homens são maioria entre as pessoas que morrem por mortes violentas. Os homens se envolvem muito mais em brigas de trânsito. Então, os homens também estão sofrendo com tudo isso. Então, equidade de gênero, ela é boa para todo mundo, para toda a sociedade. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. E fechar com uma frase de Paulo Freire. Uma pena que Paulo Freire não era mulher. Mas, inclusive, Bell Hooks... inclusive, eu queria também recomendar esse livro aqui, que ela dialoga com Paulo Freire, e ela meio que corrige um pouco várias coisas sexistas também que estão na obra de Paulo Freire, mas o Paulo Freire fala que a luta contra a opressão, ela não é só a libertação do oprimido, ela também é a libertação do opressor. Então, a gente só vai ter a gente só vai ter uma sociedade de fato... onde exista, de fato, a liberdade real, quando oprimidos e opressores estiverem libertos desse sistema de opressão. Então, homens, vocês são parte dessa luta também. Era isso. Nossa, perfeita. Meninas, muito obrigada. Fica o convite aqui também, para quem quiser saber mais sobre o assunto, também conhecer depois aqui da roda, né, um pouco mais as nossas convidadas. E também aqui na nossa biblioteca do Senac, nós temos vários livros com essa temática, né, voltada para o feminismo, para o machismo estrutural, para as lutas femininas. Então, fica o convite, tem alguns exemplares aqui na mesa, mas o nosso querido Abraão está ali do lado, qualquer dúvida, está escondidinho. O Abraão, Wesley e o Rafael, se vocês quiserem, vocês sabem que vocês podem pegar essas obras, levarem, então, pesquisem, leiam, consultem, isso vai ajudar muito nessa reflexão, tanto para homens quanto para mulheres. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela participação de todos vocês, das nossas convidadas.